Quer saber tudo, aula completinha aqui de clima do Brasil? Então, ó, se liga aí no vídeo. Fala pessoal, beleza? Também tá legal, tranquilo de boa? Então tá, ó. Galera, é o seguinte, a gente vai tratar um pouquinho na nossa aula de hoje sobre o clima do Brasil. Essa matéria ela tem mais percalços ali, um pouquinho mais de dificuldade, porque o Brasil é um país gigantesco, 8,5 milhões de quilômetros quadrados, né? Somos o quinto país com a maior área do mundo, e nós temos uma extensão latitudinal muito grande. Ou seja, a gente está desde o hemisfério norte, né, 5 graus norte, até os 30 graus sul. Então a variedade climática é muito grande. Pensa, estudar o clima, sei lá, da Suíça. Ah, é frio de montanha. O clima de Portugal. Ah, é temperado oceânico. Percebe? É muito mais simples. O Brasil, como ele vai ter uma série de variedades de altitude, uma série de variedades de latitude, distância em relação à linha do Equador, a gente vai ter uma série de climas diferentes, tá? Toda vez que a gente for estudar algum clima, eu particularmente não gosto que vocês fiquem decorando o climograma. Faz muito mais sentido vocês entenderem como o climograma funciona, para então, entenderem os fatores do clima, a latitude, altitude e tal, e aí vocês conseguirem aplicar no climograma. Mas fica tranquilo que a gente vai ver todos esses fatores e depois vai ver como que o climograma responde a esses diferentes fatores. Se você não sabe, galera, o que é fatores e elementos do clima, elementos são aqueles que caracterizam o clima, então temperatura, umidade, pressão e pluviosidade, e fatores, que é o que a gente vai ver na aula de hoje, é aquilo que determina a mudança dos elementos. Ou seja, por que chove mais, por que chove menos, por que é mais quente, por que é mais frio, por que venta mais, etc. E são 5 fatores: a latitude, a altitude, as massas de ar, as correntes marítimas e a continentalidade e maritimidade. Massas de ar, com toda certeza, é o mais importante, que é o que a gente vai ver na próxima lousa. Mas, ó, vamos pegar o Brasil como um todo. Aqui eu fiz para vocês, ó, as características climáticas brasileiras. Latitude. O Brasil, esse Doritos aqui é o Brasil? Exatamente, esquemático, tá? Esse nosso Brasilzão esquemático, vocês podem perceber, galera, que, em geral, o Brasil, ele varia, mais ou menos, de uns 5 graus norte até aproximadamente uns 30 graus sul. Se a gente for pegar essa faixinha aqui, ó, que está ao norte do 23 graus, essa é a faixa que a gente vai chamar de faixa intertropical, ou seja, está entre o 23 norte, trópico de Câncer, e o 23 sul, trópico de Capricórnio. Por isso você já deve ter ouvido aquela famosíssima música do Jorge Benjor, Moro num país tropical, tal. Então, de verdade mesmo, seria melhor se ele cantasse a música assim, ó, Moro num país que é predominantemente intertropical, e por aí vai, tá? Por quê? Porque o Brasil não é exatamente tropical, né, como se estivesse no trópico. Ele é intertropical. E tem uma exceçãozinha. Essa exceção é justamente a região sul. Se vocês observarem, galera, a região sul, ela fica numa região do globo que já está entre o 23 sul e o 66 graus sul, que é a faixa temperada do globo. Só que concorda, galera? É um temperado, mas que é quase tropical. Então é muito comum vocês encontrarem esse temperado como um subtropical. É exceção, tá? Então o Brasil, ele é intertropical, exceto o sul do país, que é temperado ou subtropical. Vai aparecer dos dois jeitos para vocês. Altitude. Altitude, como que ela determina? Na altitude, né? Na latitude, quanto mais próximo da linha do Equador, mais quente. Beleza, então o Brasil é quente por conta disso. A altitude, quanto mais alto, a tendência é que fique mais frio, tá? Por conta da pressão atmosférica, a relação com o efeito estufa e tal. O Brasil é um país que ele está bem no centro de uma placa tectônica. Então, pouquíssimos agentes internos, como orogênese, pirogênese, avalocísio, vulcanismo, eles não agem com tanta intensidade. Agora, em compensação, o Brasil é um país que chove muito, que tem muitos ventos, muita mudança de temperatura, e isso vai fazer com que os agentes externos, os agentes modeladores, os agentes que abaixam o relevo, eles sejam muito ativos no Brasil. Ou seja, como aqui a gente tem muita agente externo, muita agente modelador, o Brasil predomina baixas e médias altitudes. Eu diria para vocês que existem exceções, e dessas exceções, 2 são as mais importantes. O Sudeste, não o Sudeste como um todo, né, você tem o litoral também, mas aquela regiãozinha que a gente vai chamar de os mares de morros do Sudeste, as serras do Sudeste, ou como o professor Jurandir gosta de chamar, os planaltos e serras do Atlântico Leste-Sudeste. Ali você encontra altitude de 2.000, 2.000 e pouquinhos metros, percebe? Que é uma exceção para o território brasileiro. O Brasil tem o quê? Em média 300, 400 metros? Se você pegar pontos do Sudeste, como, sei lá, Campos do Jordão, Serra Negra, Monte Verde, esses territórios mais altos,
com certeza ali vai ser mais frio, tá? Então são exceções que a gente tem, mas é raro. E o extremo norte também. Se você pegar a região dos Planaltos das Guianas, o Planalto Norte Amazônico, eles também vão ser um pouco mais alto que a média nacional. Alguns pontos, por exemplo, chegando a 3.000 metros de altitude. Então existe uma exceção ou outra, mas de maneira geral o Brasil é baixo. E já que o Brasil é baixo, predominam altas temperaturas. Então, ó, baixa latitude, baixa altitude faz com que o Brasil seja quente. Corrente marítima. Corrente marítima, para quem não sabe o que é, eu sempre costumo comparar, imagina aquela tartaruguinha brisada do Nemo. Sabe do primeiro filme do Nemo? Aquela tartaruguinha que pega como se fosse uma espécie de turbilhão de água. Aquilo é uma corrente marítima. É o movimento preferencial das águas marítimas. E essa corrente marítima ela pode ter duas características. Ou ela é quente, ou ela é fria. Se a corrente marítima é quente, ela vai fazer com que o litoral por onde ela passe fique mais úmido. Não fica mais quente, fica mais úmido, mais chuvoso. Se é uma corrente marítima fria, a tendência é que o litoral próximo por onde ela passa fique mais seco, tá? Então, corrente marítima interfere pouquíssimo na temperatura. Ah, é mais quente, é mais frio. Ele vai interferir mais na questão da pluviosidade. Eu confesso, galera, que a corrente marítima não é uma coisa assim, nossa, que grande importância para o clima brasileiro. Mas só por desencargo de consciência, nós temos 3 correntes marítimas que atravessam o Brasil. A corrente, tem uma corrente chamada corrente da deriva equatorial, que ela vem vindo aqui, quando ela encontra o território brasileiro, parte dela se desvia para baixo, pegando o Nordeste e o Sudeste, que a gente vai chamar de corrente do Brasil, e a outra parte vai para a região do Norte e do Nordeste, chamada de corrente das Guianas, e vai atingir lá o território das Guianas, né, Suriname, etc. Obviamente, essas correntes aqui que eu desenhei para vocês em laranja, elas são correntes quentes, então elas favorecem que o nosso litoral ele seja um pouquinho mais chuvoso aqui, ó, tá? Então chove um pouco mais no nosso litoral por conta da passagem da corrente marítima quente. Em compensação, no sul do país e ali no máximo até Santa Catarina, vem uma corrente marítima fria que passa pela região das Malvinas ou Falklands. Depende se você gosta mais dos argentinos, que acham que a ilha é deles, ou se você concorda mais com os ingleses, tá? A corrente das Malvinas e a corrente das Falklands. Essa aqui é uma corrente marítima fria. E, obviamente, isso vai favorecer, além do que temperatura das águas em Santa Catarina, litoral do Rio Grande do Sul, seja um pouco mais frio do que o convencional para o território brasileiro, que não chova tanto nessas regiões litorâneas. O litoral do Nordeste e o litoral do Sudeste é muito mais chuvoso que o litoral do sul do país, pela passagem dessa corrente marítima, tá bom? E, por fim, o último fator que é relevante, que é o fator maritimidade e continentalidade. O que é isso, professor? É o quanto um território está próximo ou distante do oceano. Um local que tem muita maritimidade, ele está mais próximo do oceano. Um local que tem muita continentalidade está mais distante do oceano. O que isso vai interferir? Isso vai interferir numa grandeza que a gente vai chamar de amplitude térmica, que é a variação de temperatura, a diferença entre a máxima e a mínima. Locais que têm uma maritimidade mais acentuada, ou seja, locais que estão mais próximos do oceano, eles em geral têm uma menor variação de temperatura, ou seja, não é tão quente assim, mas também não é tão frio assim, enquanto locais mais distantes do oceano ou de grande quantidade de água têm uma continentalidade mais acentuada e varia mais a temperatura, ou seja, quando é frio mesmo, e quando é quente mesmo. Talvez para quem mora, né, numa região, sei lá, em algum estado próximo aí do litoral, perceba isso quando você está indo para a praia, se faz calor de dia, vai ser calor à noite também, e quando você viaja para o interior, aquele sítiozão, vai estar solzão de manhã, à noite, bem provável que comece a fazer um friozinho, bater um ventinho e tal, por quê? Porque está mais distante do oceano. A água é como se fosse uma espécie de regulador térmico. Ela faz com que não fique tão quente assim em épocas de muito calor e que não fique tão frio assim em épocas de muito frio, tá? Ela regula a temperatura. O Brasil, convenhamos, é um país que está muito próximo do oceano de maneira geral. Então, pra gente, o que vai ser mais acentuado é a maritimidade, com certeza. E isso vai fazer com que o território brasileiro, de maneira geral, apresente uma baixa amplitude térmica. Ai, professor, mas no inverno eu sinto tão frio. Concordo com você, tá? Não estou falando dos seus sentimentos. Mas vamos pegar, por exemplo, uma área como São Paulo. Eu vou falar de São Paulo porque é onde eu moro, mas o Brasil como um todo, né? No período de verão, temperaturas médias de 26, 27 graus, no máximo.
no inverno temperaturas de 10, 12 graus. São Paulo está o quê? A 150 quilômetros do litoral? Até menos, depende do litoral que você for. Então, está muito próximo. Varia o quê? 16, 15 graus anuais? Quando a gente pega territórios no interior da Europa, por exemplo, quase ali na Ásia, na Rússia, você tem às vezes locais que durante o verão 15 graus, no inverno é menos 35, menos 40 graus. Ou seja, a variação de 60 graus anuais. Percebe? Então o Brasil, majoritariamente próximo do oceano, varia pouco a nossa temperatura. Ah, professor, e o centro-oeste, que é um pouco mais longe? Varia um pouco mais, com toda certeza. Mas não é um fator tão relevante assim, tá? Tá, professor, entendi. Isso aqui é a base para vocês entenderem as características do clima do Brasil. Mas de verdade, isso aqui representa, sei lá, 20% da explicação climática brasileira. Porque os outros 80% tem a ver com as massas de ar, que é o que a gente já vê na próxima lousa. Então, ó, tira um print aqui. Então, o nosso último fator, que é a massa de ar, né? A atuação das massas de ar no território brasileiro. Quando a gente fala de massa de ar, o que é uma massa de ar? É uma porção de atmosfera, ou seja, uma porção de ar, que tem características comuns, depende da sua área de formação. Então, se forma, por exemplo, numa região mais úmida, essa massa vai ser mais úmida. Se forma numa região mais quente, vai ser mais quente. Se forma numa região mais seca, a massa vai ser mais seca. Se forma numa região mais fria, essa massa vai ser fria. Então, é um corpo de atmosfera com características comuns que se desloca pelo espaço pela diferença de pressão atmosférica. O Brasil, ele tem 5 massas de ar que são mais importantes. 5. Meu Deus, professor, eu vou ter que decorar. Juro pra vocês, ó, eu vou construir com vocês as massas de ar para vocês perceberem como é simples. Não precisa ficar decorando, não é uma decoreba, tá? É uma coisa bem simplesinha. Quando a gente fala de massa de ar, são sempre 3 letras. A primeira é minúscula, é uma convenção da geografia, tá? A primeira é minúscula e é sempre M. M de quê, professor? Massa. A segunda é maiúscula e a terceira é minúscula de novo. A segunda vai me contar se é uma massa equatorial, tropical ou polar. E a terceira vai me contar se é uma massa continental ou oceânica. Quer ver? Vamos ver aqui, ó. Por exemplo, aqui são assim, vamos dar nome para isso aqui. A primeira letra, Mzinho, de massa. Mzinho, 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 Mzinho e Mzinho. Beleza. Massa, 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 massa. Ok. A segunda letra vai me falar se é equatorial, tropical ou polar. Por exemplo, ó, vamos começar aqui. Aqui é uma massa que nasce na linha do Equador. Obviamente, massa equatorial. Então, o Mzinho, Ezão. A segunda letra tem que ser maiúscula. Aqui não é exatamente... Nossa, que linha do Equador. Mas é muito próximo da linha do Equador. Então, Mzinho, Ezão também. Aqui, massa tropical. Tá passando pelos trópicos. Então, Mzinho, cuidado, não vai falar T grande, tá? Não fala aquela outra coisa, T grande. E aqui, Mzinho, T grande também. Massa tropical e massa tropical. E por fim, essa aqui que é uma massa que nasce muito mais próxima dos polos. Então, Mzinho, Pzão. Massa equatorial, massa equatorial. Massa tropical, massa tropical, massa polar. A terceira letra, ela vai ser referente ao local de formação, se é continental ou se é oceânico. Por exemplo, aqui é uma massa continental, a massa equatorial que está em cima do Brasil. Ou seja, massa equatorial continental. É a famosíssima MEC. Aqui é uma massa que está se formando no oceano. Que oceano que é esse? Professor, é o Pacífico. Não é, hein? Estuda mapa, cuidado. Massa equatorial atlântica, a famosíssima MEA. Aqui nós temos, professor, aqui é o oceano. Cuidado, o Brasil não é uma ilha, né? Aqui a gente tem a Bolívia, Paraguai, etc. Então aqui a massa tropical continental, massa tropical continental. E aqui nós temos a MTA, massa tropical que está no Oceano Atlântico, massa tropical continental. E por fim, essa aqui é uma massa que também nasce em cima do oceano. Então a massa polar atlântica, massa equatorial continental, massa equatorial atlântica, massa tropical atlântica, massa tropical continental e massa polar atlântica. Na próxima lousa a gente vai ver tudo, as características, quando que ela atua, tudo tal. Mas só para facilitar o nosso estudo, vamos tentar ver as características? Olha como é simples, ó. Massa equatorial atlântica. Bom, se ela é equatorial, ela se formou na linha do Equador, ela é quente. Se ela é atlântica, ela se formou em cima do oceano, ela é úmida. É, professor, faz sentido. Massa tropical atlântica. Se ela é tropical, ela é quente. Se ela é atlântica, ela é úmida. Faz sentido, professor? Massa polar atlântica. Se ela é polar, ela é fria. Polar fria. Se ela é atlântica, ela é úmida.
Faz sentido. Massa tropical. Se ela é tropical, ela é quente. Se ela é continental, ela é seca. Galera, convenhamos que não tem nenhum grande corpo de água para ficar conferindo grande quantidade de umidade para essa massa de ar. MEC, se ela é equatorial, ela é uma massa quente. Se ela é continental, ela é seca. O professor está escrevendo errado. Úmida. E aqui, galera, ó, vocês sabem que geografia sempre tem aquelas exceçõezinhas, né? A MEC é a única massa que, apesar de ser continental, ela é úmida. Professor, não faz sentido. Faz sim. Sabe por quê? Aqui nós vamos ter só a presença da bacia amazônica, que é a maior quantidade de água do mundo, tanto em cima da terra, né? Tanto na superfície quanto debaixo da superfície. Tem um aquífero gigantesco aqui embaixo. Nós vamos ter a própria floresta amazônica, que confere grande quantidade de umidade com a evapotranspiração, ou seja, com a liberação de água, né, que essas folhas fazem. E nós temos uma área, que é uma área de convergência dos ventos alísios. Isso aqui que é vento alísio. O vento alísio, de maneira bem simples, é uma região... O vento alísio, perdão, é um vento que ele sopra do trópico em direção à linha do Equador, levando toda a umidade das regiões por onde ela passa em direção à linha do Equador e causando grande quantidade de chuvas nessa área. A gente não pode esquecer também que a linha do Equador é uma zona de baixa pressão atmosférica. E sendo uma região de baixa pressão atmosférica, é uma área de ascensão de ventos, formando bastante nuvens e, consequentemente, muitas chuvas. Ou seja, aqui, apesar de ser continental, pela confluência desses 4 fatores, é uma massa úmida. E não é que ela é úmida, ela é super úmida. Para vocês terem uma noção, essa massa aqui, ela até recebe um apelido. A gente chama essa massa de os rios voadores. E vai fazer sentido para vocês o porquê dessa denominação na próxima lousa, tá bom? Mas ó, vamos falar então de cada uma dessas massas de ar e suas épocas de ocorrência. Mas antes, tira um print aqui, ó. Talvez a massa mais importante que a gente tenha no território brasileiro seja justamente a MEC, a massa equatorial continental, a famosíssima massa que se forma em cima da Amazônia, tá? Lembrando que ela é quente e úmida, apesar de ser continental, por ser área de convergência dos alísios, uma zona de baixa pressão atmosférica, está em cima da bacia amazônica e da própria floresta amazônica, tá? Essa massa, tão úmida que ela é, e tão importante para levar umidade para o território brasileiro, ela vai ser chamada de os rios voadores. Por quê? Você imagina que um rio, ele leva água para outros locais. A MEC, tamanha importância que ela tem, tamanha força que ela tem, é como se ela estivesse levando água para outros locais, só que pela atmosfera, para a gente falar que são os rios voadores, tá? Ela que leva chuva para grande parte do território brasileiro. Por quê? No período de inverno, ou seja, no Brasil, né, de junho até mais ou menos setembro ali, a gente tem a massa ficando praticamente restrita à floresta amazônica. Então a MEC, ela fica bem em cima da floresta. Agora, no período de verão, aí essa massa causa, digamos assim, vai. Aí sim essa massa, ela atua bastante no território brasileiro. E é bem interessante, galera, a gente notar, se eu fizer para vocês, ó, um mapinha esquemático aqui da América do Sul, aqui estando mais ou menos o território brasileiro, vocês sabem que toda a parte oeste aqui do nosso continente, da América do Sul, ela vai ser dominada por grandes dobramentos modernos. A famosíssima Cordilheira dos Andes. A MEC, o que ela faz, galera? Aqui é o Brasilzão, tá? No período de verão, quando ela se expande, ela tenderia a vir para cá, mas ela rebate na Cordilheira dos Andes e faz isso aqui, ó. Zéu. Rebate na Cordilheira dos Andes e faz isso aqui, tá? Ou seja, a Cordilheira dos Andes também é importante para que a MEC consiga levar chuvas para o nosso território, porque senão a tendência natural dela seria até se expandir para o Oceano Pacífico aqui, e não levar chuvas para o Centro-Oeste, São Paulo, Rio de Janeiro e por aí vai, beleza? Mas enfim, então no verão, ó, ela leva bastante umidade para a Amazônia, Centro-Oeste e Sudeste. Já que é uma massa quente e úmida, onde ela for atuar, ela vai levar aumento da temperatura e aumento da umidade, aumento da pluviosidade. Aliás, existem 3 tipos de chuva, e é interessante que cada uma das massas do Brasil vai ser responsável por um tipo de chuva diferente. Essa massa, a MEC, ela vai ser responsável
pela famosíssima chuva de convecção. A pessoa é famosíssima, né? Nossa, sou super famosa. O que é chuva de convecção? Convecção é um movimento físico no qual o quente, por ter menor densidade, sobe e o frio, por ter maior densidade, desce. O magma faz o movimento de convecção e movimenta a placa tectônica que está em cima dele. O ar-condicionado, galera, vocês já pensaram por que vocês não colocam o ar-condicionado no chão da sala? Porque o ar-condicionado libera ar frio. Se você colocar o ar-condicionado no chão da sala, o ar frio vai continuar embaixo, porque ele é mais pesadão, ele é mais denso. Então você não vai esquentar sua sala, você não vai esfriar a sua sala. No máximo vai esfriar seu pé ali. Então você tem que colocar o ar-condicionado no topo da sala, porque o ar frio desce e empurra o ar quente para cima. Esse movimento do quente sobe, esfria, desce, esquenta, sobe, esfria, desce, é um movimento de convecção. E essa chuva, ela é causada justamente pela própria convecção da atmosfera. Por quê? Vou imaginar que tem aqui, ó, se a gente for ver, né, o ar, isso aqui é a floresta amazônica, esquemática, e isso é natural. Quanto maior a altitude, pelo menos na troposfera, menor vai ser a temperatura desse ar. Então lá em cima, nós temos um ar friozão, um ar frio, denso, pesadão. Quanto mais próximo da superfície, e se a gente for levar em consideração que a MEC, uma massa quente e úmida, nós vamos ter aqui, ó, um ar quente, no caso da MEC, também úmido. Então, ar quente e úmido aqui embaixo. E aí, galera, natural esse processo? Claro que não, né? O ar frio é mais pesadão, vai ter a tendência de descer. O ar quente e úmido mais leve, vai ter a tendência de subir. O que eu estou falando para vocês? Que esse movimento de convecção da atmosfera, esquenta, sobe, esfria, desce, esquenta, sobe, esfria, desce, constantemente está levando umidade para as camadas superiores da atmosfera. Umidade, quando encontra uma camada superior da atmosfera, essa umidade não aguenta temperaturas tão baixas. Essa umidade se condensa, essa umidade transforma em nuvem e chove. Galera, isso aqui é uma chuva causada pela convecção da atmosfera. Por isso que a gente chama de chuva de convecção, tá? A grande responsável pela chuva de convecção no Brasil é justamente a nossa MEC, a massa equatorial continental. Tem uma dúvida, professor? A MEC atua no inverno e no verão na Amazônia. Então a Amazônia, galera, de verdade, até se você pega outubro, ali é um pouquinho mais seco. Mas em geral, é meio que chuvoso o ano inteiro. Claro, tem ação da MEC o ano inteiro. Agora, se a gente for pegar o centro-oeste e o sudeste, só vai ser chuvoso no período de verão. Por quê? Quando a MEC consegue atuar nesses territórios. Então, vou até colocar uma OBS aqui, ó, para vocês. Se a gente pegar sudeste e também centro-oeste, essa chuva que eu estou caracterizando para vocês, ela vai ser conhecida como a famosíssima chuva de verão. Então você que mora no sudeste ou no centro-oeste do país, e quando bate aquele baita, porque essa chuva aqui, a característica dela é ser muito forte e muito intensa. É aquela chuva que tipo vai ficar, porque é no verão, né? Então fica aquele céu azul, bonito, assim, até mais ou menos umas 4h30, 5 horas. Aí começa a fechar o tempo, escurece, 5h30 despenca aquele pé d'água, aí geralmente causa alagamento, enchente, né? Vários problemas infraestruturais que a gente tem. E depois de meia hora, 40 minutos, a chuva já passa, mas já ferrou toda a cidade, já teve enchente, todo esse papo. Baita papo legal pra você ter na próxima vez que você ficar sozinho em casa, né, com a sua família, sem ter luz, porque acaba a luz, né, quando chove muito. Você sabe que essa chuva aqui, ó, chamada de chuva de verão, ela é conhecida tecnicamente como chuva de convecção? Exatamente, ela é causada pela diferença de pressão atmosférica que faz com que a MEC atue no sudeste. Olha que papo interessante. A família vai adorar, galera. Vocês vão ver assim, ó, vai passar rapidão, o tempo vocês não vão nem perceber e já vai ter voltado a luz, tá bom? Brincadeira, mas é legal mesmo. Enfim, então a MEC, galera, é responsável por essa chuva de convecção, que no sudeste e centro-oeste nós chamamos de chuva de verão. Certo, certo? Tira um print aqui, ó. Outra massa importante que a gente tem também é a massa tropical atlântica, a famosíssima MTA, que vai atuar, galera, muito mais força ali no inverno, principalmente no litoral do sudeste e do nordeste do nosso país, tá?
É uma massa que, como é tropical, é quente, como é atlântica, é úmida, então, obviamente, por onde ela atuar, vai aumentar as temperaturas e também aumentar a pluviosidade, beleza? Essa massa, ela atua mais ou menos aqui, ó. Esse nosso Doritão aqui, ó, é o Brasilzão esquemático. Vem a MTA no próximo do Oceano Atlântico, nas áreas tropicais, tenta penetrar no nosso litoral. Só que olha o grande problema que acontece aqui, ó. Todo o nosso litoral brasileiro, pelo menos do Sudeste até o sul do Nordeste, Minas Gerais, um pouquinho ali Bahia e tal, a gente vai ter a presença desses mares de morros, ou seja, das formações serranas, que são literalmente uma barreira natural para a entrada dessa massa de ar. Então a MTA, que é úmida, ela vai ser bloqueada por esses mares de morros. Eu vou tentar desenhar para vocês uma outra perspectiva. Aqui, ó, é como se fossem esses morros, essas serras que a gente tem no nosso litoral. E aqui o nosso oceaninho. A MTA vem, olha ela, galera, com toda boa vontade, tudo tal, toda úmida, né? Cheio de umidade. Tenta penetrar no nosso litoral. Zé, não consegue penetrar, porque existe essa barreira natural. Quando essa massa de ar for tentar subir, que é o movimento natural, né? Ela se encontra choque e tenta subir, quanto mais você sobe, vai reduzindo a temperatura. Essa massa é uma massa úmida, não é? O que acontece com a umidade quando ela encontra temperaturas menores? A umidade se condensa, a umidade transforma em nuvem e chove. Ou seja, é uma chuva que é causada pelo encontro dessa massa úmida com a serra do mar. Esse tipo de chuva, que é causada por uma barreira do relevo, a gente vai chamar de chuva de relevo ou chuva orográfica, que é o nome mais técnico. Esse oro é prefixo de montanha, orogênese, princípio de montanhas, orográfica, tá bom? Ou seja, aqui a gente está tendo uma chuva orográfica. Quando o ar ele passa para cá, ele já vai ser um ar que perdeu toda a umidade. Então a gente vai considerar ele como se fosse uma espécie de ar seco. Então olha que interessante, eu vou dar o caso de São Paulo, porque é onde eu moro, mas saiu para uma série de outras regiões, tá? São Paulo fica depois da Serra do Mar. Fica mais ou menos por aqui, assim, ó. Zé, muita gente acha que como São Paulo tá próximo da MTA, São Paulo é chuvoso porque a MTA leva umidade. Mentira, galera. Por quê? Porque São Paulo fica na região que já recebe os ventos secos. A MTA, ela causa muitas chuvas no litoral do Brasil, antes dos mares de morros, mas depois não. Para a gente deixar um pouco mais técnica essa nossa discussão, existem alguns nomes que a gente tem que saber. Essa área que recebe os ventos úmidos, a gente vai chamar de região de barlavento. Recebe aqui os ventos úmidos. Já essa região que recebe os ventos já secos, a gente vai chamar de sotavento. Ou seja, recebe aqui os ventos já secos. Então, se você for pegar uma linguagem mais técnica, chove em São Paulo por conta da MTA? Não, porque São Paulo está no sotavento da Serra do Mar. Está no sotavento dos mares de morros. Agora, se você pegar o litoral de São Paulo, cidades como Santos, Ubatuba, etc., aí é extremamente chuvoso. Tanto que a gente tem algumas piadinhas, né, com as praias aqui. Uba-chuva, Quaraágua, São Sebastião, enfim, outras coisas aí, que é causado justamente por conta dessa chuva orográfica, chuva de relevo, causado por essa barreira que é a umidade. Vocês estão percebendo, galera, que todas as chuvas, elas têm o mesmo motivo? Alguma coisa está fazendo a umidade da superfície subir na atmosfera. A chuva de convecção é o próprio movimento de convecção da atmosfera, a chuva orográfica é uma barreira do relevo e a chuva frontal, que é a próxima, vai ser o encontro de massas de ar. Mas antes disso, tira um print aqui, ó. E a terceira massa mais importante, que é, dentre as mais importantes, claro, né? Que é a MPA, a massa polar atlântica. De novo, né? Se é uma massa polar, ela é fria. Se ela é atlântica, ela é úmida. Então, por onde ela passa, ela vai levar queda da temperatura e aumento da pluviosidade. Meio óbvio isso aí, né? Ou seja, vocês percebem, galera, que de todas as massas de ar que eu tratei para vocês, só uma é seca, que é a massa tropical continental, e que só uma é fria, que é a massa polar atlântica. Então, sempre que você vê no telejornal, olha, está vendo um avanço da frente fria, uma massa... É essa aqui. Claro, é a única massa fria que tem. Então, sempre que está tendo uma queda de temperatura, chuvas frontais, frente fria, etc., sempre a grande responsável
é a massa polar atlântica. Ou seja, se você está assistindo essa aula e não gosta de frio, xinga essa aqui é a grande responsável, tá bom? Ela vai ser uma massa que, para sorte de quem não gosta de frio, atua muito mais no período de inverno, ou seja, de junho ali para frente, né? Mas às vezes a gente percebe que já em abril, maio, ela começa a atuar com mais força, começa a ganhar mais relevância. Ela vai seguir por 3 rumos principais. Ah, entendi, pessoal. Então quem mora aqui tá bem, né? Porque não tá passando pelo... Não é assim, né? Obviamente. Aqui eu tô desenhando para vocês. Imagina, a massa de ar não segue uma linha retinha. Eu tô falando que majoritariamente ela vai atuar nessas regiões. Mas, obviamente, ela se dispersa por outros territórios também, tá? Aqui no rumo 1, ela vai chegar até a floresta amazônica e vai ser responsável por um fenômeno que a gente vai chamar de friagem. E olha que interessante. Se a gente for observar o próprio relevo do Brasil, ele favorece isso. Se a gente vier mais para cá, nós temos a famosíssima Cordilheira dos Andes, aqui, né, nessa parte oeste, e bem aqui no meio do território brasileiro, a área dos planaltos sedimentares, as famosas, aliás, chapadas. Ou seja, essa regiãozinha aqui é onde fica a planície do Pantanal, a planície do Chaco, ali no Paraguai, que é como se fosse um corredor que fica entre um dobramento moderno e um planalto sedimentar que favorece a locomoção dessa massa de ar. Então essa massa consegue chegar através da Amazônia porque vai passando por imensas planícies. A friagem é um fenômeno que não acontece todo ano. Tem vezes que acontece mais uma vez no ano, acontece 3, 4, 5, enfim. É uma coisa meio assim. Aliás, clima é assim, né? A gente consegue prever bem poucas coisas. O que seria a friagem? A temperatura na Amazônia, independente da estação do ano, ela fica entre 28 e 32 graus. Mais ou menos ali, né? Tem épocas no inverno que a MPA ela ganha tanta força, mas tanta força, que ela consegue chegar até a região da Amazônia. Chegando na região da Amazônia, atua durante uns 3 a 5 dias, fazendo cair a temperatura para 16, 15 graus, o que para eles é uma espécie de Alasca já, tá bom? Ou seja, isso que é o fenômeno da friagem. É quando a MPA ganha muita força durante 3 a 5 dias e causa quedas bruscas de temperatura na floresta amazônica. Tem inverno que não acontece, tem inverno que acontece muito mais de uma vez, tá bom? Já na região centro-sul, vai atuar aqui pela região sul do país, pelas serras do sudeste, chegando até um pouquinho aqui o centro-oeste também, a gente vai ter um fenômeno acontecendo que é o fenômeno da geada. Professor, o que é a geada? Eu vou colocar a imagem aí para vocês do que seria uma geada, mas é o congelamento da umidade presente na atmosfera. Isso acontece principalmente durante a noite, que as temperaturas são muito mais baixas. Então você pega lá, galera, passou um dia, né, com friozinho, tudo tal, durante a noite aquela baita frio, né, MPA passa. E existe uma umidade presente na atmosfera. Essa umidade, ela começa a se condensar, passa a MPA, congela essa umidade e em cima da vegetação fica uma paisagem linda. Fica como se fosse uma espécie de carpete de gelo, assim, por cima da vegetação. O sul tem muito disso, né? Gramado, Canela, por exemplo, são cidades turísticas que tem bastante geada. Mas as serras do sudeste também tem bastante, enfim. É o congelamento da umidade do ar. Esse é lindo, é péssimo para a vegetação. Por quê? Porque essa geada, ela queima a vegetação, destrói plantação de trigo, de soja, etc. Mas é bonito. Então, né? Tô brincando, hein, galera? É péssimo, péssimo, péssimo. Beleza? Já no litoral do Nordeste, o que vai acontecer? A gente viu, galera, que além da MPA, tem a MTA aqui, ó. A MTA, ela vai atuando, opa! Olha o que aconteceu aqui, ó. Choque de massas de ar. Quando a gente tem, galera, o choque de massas de ar, isso vai ser responsável pelo que a gente vai chamar de frente fria. Responsável, nesse caso, as responsáveis, né, que foram a MTA mais a MPA, que vai ser responsável pelo terceiro tipo de chuva que falta a gente conversar, que é a chuva frontal. Professor, calma aí. Não entendi exatamente o que é uma frente fria e não entendi o que é chuva frontal. Então faz o seguinte, ó. Tira um print aqui dessa lousa, que na próxima a gente conversa. Bom, vamos entender então o que seria uma frente fria, né? Como que essa frente fria atua e tal. A frente fria, que aqui no Brasil a única responsável é a MPA, porque é a única massa fria que atua no nosso território,
ela nada mais é do que, aliás, frente, essa palavrinha significa, galera, em geografia, encontro de massas de ar. Professor, existe uma frente quente? Claro que existe. Sei lá, a MEC encontra a MEA. São duas massas quentes, é uma frente quente. Só que, convenhamos, tem pouquíssima interferência no clima, por isso que você ouviu falar pouco. Agora, a frente fria, ela tem muita interferência no clima, e é por isso que você vai ouvir falar bastante. O que seria a frente fria? É quando você tem uma frente, ou seja, encontro de massas de ar, mas para ser fria, ao menos uma dessas massas tem que ser fria também. Por isso, no caso do Brasil, a única massa fria que existe é a MPA. Então, toda vez que você vai falar de frente fria, é a MPA que está atuando. Vamos tentar entender esse processo, tá? Eu fiz aqui um desenho para vocês, esquemático de como funciona. Aqui nós temos, por exemplo, ó, a MPA, massa polar atlântica, uma porção de atmosfera, se deslocando pelo território. Chocou. Encontrou com ar quente e úmido, eu coloquei ar quente e úmido só como exemplo, tá? Pode ser um ar quente, pode ser qualquer massa. Se encontrou com outro ar, esse choque de massas, esse encontro de massas, é o que a gente vai chamar de frente fria, tá? Então, ó, o encontro do ar quente com o ar quente com a massa fria é o que a gente vai chamar de frente fria. Então, imagina, essa minha mão é o ar quente e essa minha mão é o ar frio. O ar frio vem se deslocando, se deslocando, se deslocando, chocou. Esse choque é a frente fria. Quando eles se encontram, o ar frio ele é mais denso, ele é mais pesadão. Então ele se choca, ele quer continuar passando. Ele vai obrigar essa massa quente a subir para ele continuar passando. Ou seja, imagina, né? Aqui o ar frio ele vem passando, vem passando, vem passando, chocou com o ar quente. Quando ele chocou, ele pede passagem, o ar quente, que é mais levinho, sobe e o ar frio continua passando. Ou seja, representando, né? A MPA vem, depois de um tempinho, 2 horas depois, brincadeira, tá? A MPA, ela continua avançando por ser mais pesadora, se instala por baixo e obriga o ar quente e úmido que estava aqui a subir. Quando esse ar quente e úmido sobe, o que causa nuvem e, consequentemente, chuvas? A umidade que está próxima da superfície atingir camadas superiores da atmosfera, que é justamente o que acontece aqui. Esse ar quente e úmido sobe, essa umidade que estava presente no ar, essa ascensão de ar úmido, essa umidade presente no ar vai se condensar, vai se transformar em nuvem e vai chover. Isso é uma chuva causada pela frente fria. E percebam, essa chuva, chamada de chuva frontal, porque a chuva causada por frente fria, ela só vai acontecer se o choque de massas, esse ar for úmido também. Porque se esse ar for seco, por exemplo, esse ar seco vai subir, não tem umidade para se condensar nem para chover. Então existe frente fria que não causa chuva? Claro que existe. Mas a maior parte das frentes frias do Brasil vão se chocar com ar quente e úmido, fazendo com que essa umidade suba, condense, transforme em nuvem e chova. É uma chuva que, em geral, é chuva chata, que a gente fala, né? É uma chuva que é mais perene, ou seja, dura o dia inteiro, e a garoinha um pouquinho mais fraca. É diferente da chuva de verão, que é aquele baita toró que dura meia hora, 40 minutos. Aqui é uma chuva mais perene e mais fraquinha, tá bom? Geralmente, a simbologia que vocês vão perceber, que vem em provinhas e tal, aqui eu desenhei o nosso Brasilzão, esquemático, tá? A simbologia que tem é como se fosse uma espécie de uma linhazinha com uma série de triangulinhos, mostrando para onde que essa massa está vindo. De verdade, galera, o que está acontecendo aqui é que a MPA está atuando e está se encontrando com ar quente e úmido. É bem possível que em imagem de satélite, se a gente conseguisse ver aqui, tivesse a formação de um cordão de nuvens. Um cordão de nuvens porque é o ar quente e úmido subindo e causando pequenas pluviosidades nessa região, certo? Isso aqui no Brasil, ele vai ser muito intenso no período de inverno, na região do centro-sul, mas onde ele é mais intenso mesmo, é justamente no litoral do Nordeste. Litoral do Nordeste, você pega ali Salvador, Recife, por exemplo, o período de inverno. A MTA, que é uma massa quente e úmida, ela ganha muita força, então é como se o nosso Brasilzão aqui, né? A MTA, ela ganha muita força e chega até o litoralzão, e a MPA também ganha muita força, chega até o litoralzão aqui, ó. Então você pega o período de junho, é o período mais chuvoso para eles. O clima tropical, que é o clima da maior parte do Brasil, é chuvoso no verão e seco no inverno. Já para eles é mais chuvoso no inverno e um pouquinho mais seco no verão. Tudo bem? Galera, tira um print aqui, ó. E outras duas massas de ar que elas são
bem menos assim relevantes, importantes, mas obviamente é importante a gente citar elas, que é a MTC, talvez importante porque seja a única massa seca do nosso território, e a MEA, massa equatorial atlântica. A MTC é a massa que vai atuar mais ou menos aqui assim, ó, Zéu, nosso Brasilzão. A MTC nasce na região das planícies da América do Sul, região do Chaco Paraguaio, da planície do Pantanal, por exemplo. E no Brasil ela vai ter uma atuação muito mais forte no inverno. Ela é a única massa brasileira que é seca, única massa seca. Isso aqui talvez seja a parte mais relevante, tá bom? Então a atuação é mais forte, mais forte no inverno lá na região centro-oeste. A consequência, obviamente, já que ela é uma massa quente e seca, ela vai fazer com que o inverno do centro-oeste seja mais quente do que o normal. Então não é que fica, nossa, que calor, mas é um inverno mais ameno, não chega a ser frio, e muito seco. Cara, de verdade, se você pegar a região, por exemplo, como Brasília, até outras cidades do Mato Grosso mesmo, são cidades que, às vezes, a umidade relativa do ar ela fica em 8%, 9%. Professor, dane-se, o que é isso? Umidade de deserto é 12%. Ou seja, a umidade relativa do ar chega a 8% no período de inverno, também pela atuação da massa tropical continental no centro-oeste. O centro-oeste é muito seco no período de inverno. Se você é do centro-oeste, aliás, deve saber o que eu estou falando, tá bom? E a MEA. A MEA, se eu fizer um outro Brasilzão aqui, ó, esquemático para vocês, a MEA está atuando nessa porção do nosso território. Ela vai ter uma atuação muito mais forte no que a gente vai chamar de litoral norte do Nordeste. Então, estados como, por exemplo, Ceará, Rio Grande do Norte, etc. É uma massa que é equatorial quente, que é atlântica, é úmida, litoral norte do Nordeste, e ela vai causar, com toda certeza, chuvas, aumento da temperatura. Mas o Nordeste não é seco? Cuidado, hein? O que é seco é o sertão nordestino, não o Nordeste como um todo. O sertão nordestino é seco. Mas o litoral do Nordeste, na Zona da Mata, é extremamente úmida, principalmente no período de inverno, tá? E, isso aqui talvez seja o mais importante, favoreça projetos eólicos. A gente sabe que o Nordeste tem um parque eólico muito grande. Você pega ali Fortaleza, Rio Grande do Norte e tal, tem uma produção de energia eólica muito grande, porque venta demais. E esses ventos são uma convergência de dois fatores. Os alísios, os ventos alísios, eles convergem na região Nordeste, e isso favorece com que vente demais, mas também tem a atuação da MEA, a massa equatorial continental. Ou seja, a MEA, em conjunto com os alísios, favorece esses projetos eólicos no Nordeste. Beleza? Tira um print aqui, ó. E, obviamente, que é importante a gente entender, então, quais são os climogramas brasileiros, ou seja, quais são os tipos climáticos brasileiros e as suas principais características, tá bom? Vamos tentar entender. Primeira coisa, o que é um climograma? Um climograma nada mais é do que um gráfico. Deixa eu até colocar para vocês aqui, ó, a definiçãozinha. É um gráfico. E esse gráfico ele é super importante, por quê? Porque ele vai mostrar pra gente algumas coisas. É um gráfico, fiz aqui pra vocês um climograma esquemático, tá? Vocês vão perceber que todo climograma tem umas letrinhas aqui embaixo, J, F, M, A, que são os meses do ano, tá? De um dos lados não é convencional, às vezes pode ser que a chuva esteja aqui, às vezes pode ser que a temperatura esteja aqui, tanto faz, tá? Mas no meu exemplo, de um lado eu coloquei o índice aqui de temperatura em graus Celsius, 0, 10, 20, 30, e aqui eu coloquei o índice de pluviosidade, ou seja, de chuva, de precipitação, 0, 100 milímetros, 200 milímetros, 300 milímetros. Só para a gente entender, 1 milímetro de chuva quer dizer que está chovendo 1 litro a cada metro quadrado naquele espaço. Então, se eu falo para vocês, olha, em São Paulo choveu 100 milímetros, quer dizer que se eu pegar a cada metro quadrado, ou seja, 1 metro por 1 metro que eu tiver em um mês, vai ter chovido 100 litros de água. Essa é a ideia, tá bom? Professor, o que é um mês chuvoso? Porque calor eu até entendo, sei lá, acima de uns 20 graus, considero quentinho aí, de boa. Chuvoso, a gente depende muito da realidade de cada país, claro. O que é chuvoso, sei lá, no deserto do Saara, não é a mesma coisa que é chuvoso aqui no Brasil, percebe? No Brasil, a gente vai considerar chuvoso mais ou menos, acima de 150 milímetros de chuva. Isso você já pode considerar como se fosse um mês chuvoso. E aí, como que eu faço para saber a temperatura? Então, eu vou pegar, por exemplo, ó, janeiro. Janeiro, você vai ter a linha. Percebam que a linha é vermelha. A linha sempre é a temperatura. E você vai ter a coluna. E a coluna sempre representa a pluviosidade. Aí eu vou lá, por exemplo, ó, J, janeiro. Em janeiro fez mais ou menos, choveu uns 180 milímetros, ou seja, é um mês relativamente chuvoso. E em janeiro fez mais ou menos, sei lá, uns
22, 23 graus? É assim que você vai interpretando. E vamos pegar, sei lá, junho. Junho é esse mês aqui, ó, esse Jotinha. Então a gente já vê, bom, a pluviosidade, mais ou menos uns 30 milímetros de chuva, e a temperatura, mais ou menos uns 16, 17 graus. Assim você interpreta um climograma. É muito importante para suas provas, não só de clima do Brasil, claro, mas de clima também mundial. O Brasil ele tem 6 tipos climáticos mais importantes. Clima é uma coisa assim muito ampla, tá? Lembrando que para a gente definir um clima precisa de mais ou menos 30 anos de observação. Então você pode observar mapas que tem, sei lá, o Brasil com 20 classificações climáticas diferentes. De verdade, galera, para ensino médio, para vestibular, esses 6 aqui estão ótimos, sensacionais. É o que eu vou explicar para vocês agora nesse momento. A gente tem o clima equatorial. Alguns falam, tem equatorial subúmido, equatorial superúmido, equatorial convencional. Equatorial, tá ótimo, tá? O clima equatorial ele fica na região norte do nosso país e ele vai ter um climograma que, como vocês podem perceber, as temperaturas são altas o ano inteiro. Professor, por que as temperaturas no clima equatorial são altas o ano inteiro? Porque a gente tem o clima equatorial da região norte numa baixa latitude, próximo da linha do Equador, uma altitude também relativamente baixa. A gente tem a imensa planície amazônica, a depressão norte-amazônica, a depressão sul-amazônica. Tem um trechinho ali do extremo norte que é um clima que é uma altitude um pouco mais elevada. Mas em geral, a região norte ela é baixa e ela está próxima da linha do Equador. Altas temperaturas. E também com altos índices de pluviosidade o ano inteiro. Por quê? Porque o ano inteiro a gente vai ter a ação da MEC, a massa equatorial continental, que vai ser responsável pela chuva de convecção. Percebe como a gente consegue, então, interpretar um climograma a partir dos fatores climáticos que eu passei para vocês? A partir da latitude, altitude e das massas de ar? Super importante isso aí, tá bom? Então, o clima equatorial. Você pode ter um período um pouquinho mais de seca, né? De outubro, vai passando ali no comecinho do ano e tal, e é um pouco mais chuvoso no restante. Mas de verdade, galera, é meio que chuvoso o ano inteiro. Essa é a realidade, tá bom? Quando a gente pega o tropical típico ele é típico ali da região centro-oeste, pega um pouquinho do sudeste e um pouquinho da região do agreste também, do nordeste, mas o grande que dele ali é a região de Goiás, Mato Grosso do Sul, o tropical típico. A gente percebe que tem 2 estações bem definidas. O inverno, que ele é bastante seco, e o verão, que ele é bastante chuvoso. Não tem uma grande amplitude térmica, a variação de temperatura aí de 8, 10 graus no máximo anual, o verão sendo bem quente, o inverno relativamente ameno, mas a característica significativa são as 2 estações bem definidas. O verão, ele vai ser muito chuvoso, porque ele vai ter a atuação da MEC, a massa equatorial continental, que são aqueles rios voadores causando chuvas de convecção no período de verão. Já no período de inverno, a MTC, a massa tropical continental, ela, que é uma massa seca, né, a única massa seca do território, ganha mais força, reduzindo os níveis de precipitação no período de inverno. Então essa é a característica do nosso centro-oeste, é um clima bem tropical. Se no centro-oeste tem essa característica, a gente vai ter um clima tropical úmido do nordeste também. E aqui eu peço para vocês muito cuidado. O nordeste não é, professor, o nordeste já sei, é seco. Imagina, o nordeste ele tem 4 sub-regiões. A zona da mata, o agreste, o sertão e o meio norte. A região que é seca é só uma delas, que é o sertão nordestino, que é o semiárido, que a gente vai falar logo menos. Mas o litoral do Nordeste, que é a zona da mata nordestina, vai ter um clima bem típico também. É o único clima do Brasil em que é mais chuvoso no período de inverno do que no período de verão. Se vocês observarem o Nordeste, o litoral do Nordeste tem uma baixa altitude, uma região litorânea, baixa latitude, muito próximo da linha do Equador. As chuvas concentradas no inverno. E aí por quê? Por que a gente tem chuvas concentradas no inverno aqui nesse tropical úmido? Porque é quando acontece a chuva frontal. Se você pegar Salvador, Recife, enfim, esses territórios mais litorâneos, as chuvas são concentradas no inverno, porque é quando a massa polar atlântica ganha força, se encontra com a massa tropical atlântica, promovendo a famosíssima chuva frontal. Aliás, eu sei, né, que várias pessoas do terceiro ano fazem aquela famosa viagem para Porto Seguro. Se você for no período de julho, é bem possível que você encontre chuvas naquela região, porque chove bastante no inverno, julho, né? Então, a não ser que você queira jogar um chaveco geográfico, esse clima não, tempo, né? Tempinho chato, hein? Tá chovendo aqui bastante e tal. Sabe por que tá chovendo? Porque aqui a gente tem um encontro de uma... Você pode jogar essa, né? Certeza que é sucesso romântico aí. Mas se você não quiser, é melhor você ir para o litoral do Nordeste, não no período de inverno, tá bom?
O tropical de altitude, ele é mais típico das serras do sudeste. Então a gente pega alguns territórios como São Paulo, Minas Gerais, né, Ouro Preto, Belo Horizonte, todas essas regiões, elas estão em altitudes mais altas que o convencional para o restante do território brasileiro. E lembre-se, quanto maior a altitude, menor a temperatura. Então a gente tem aqui, ó, nas serras do sudeste, latitude medianas, próximas do trópico, altitudes elevadas se comparados ao território brasileiro, fazendo com que as temperaturas sejam relativamente mais frias do que o normal. O clima tropical de altitude, ele é muito similar ao tropical típico. Então, duas estações bem definidas, o verão chuvoso e o inverno seco. Só que no tropical de altitude, a gente percebe que as temperaturas são menores por conta da presença da altitude, 1.500, 2.000 metros aí, que faz com que as temperaturas sejam, em média, para vocês terem uma noção, 5, 4, 5, 6 graus às vezes, até mais frio que o tropical típico, ok? Se a gente pegar o clima tropical semiárido, esse aqui é o mais enigmático de todos. O tropical semiárido não é o Nordeste, é o sertão nordestino, que é o interior do Nordeste, tá? A grande parte ali do Nordeste, concordo, quase 50%, mas não é todo. Vocês percebem que o clima semiárido, ele tem altas temperaturas o ano inteiro praticamente, claro, a latitude muito baixa, muito próximo da linha do Equador, e a altitude baixinha também, fica na depressão sertaneja do São Francisco, não é um território muito alto. Então ele é bem quente, só que ele é muito seco. Professor, por que ele é seco? Por que o sertão nordestino é tão seco assim? Porque aqui a gente vai ter se formando uma zona de alta pressão atmosférica. Uma zona de alta pressão, para quem não sabe, é uma zona de divergência de ventos. Ou seja, imagine que em cima do sertão existe uma célula de alta pressão que expulsa ventos úmidos, que impede a chegada de ventos úmidos. Então, só no período de verão, geralmente no comecinho do ano, que tem um pouquinho mais de chuvas naquela região. Mas aí passa o ano inteiro praticamente sem chover, para chover de novo no próximo verão e por aí vai, tá? Esse é o clima semiárido. E, pra gente finalizar, o clima subtropical. O clima subtropical, que é típico do sul do nosso país, então pega territórios como Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, que tem como principal característica ser o nosso clima temperado. A gente não pode esquecer, né, que o clima tropical, subtropical, aliás, ele é o primeiro clima temperado que existe. Por quê? Porque ele está para baixo do 23 graus, ou seja, está além dos trópicos. Então a grande característica de um clima temperado é que você tem as 4 estações bem definidas. O verão é quente, o inverno é frio, a primavera floresce, tal, essas coisas. O clima subtropical é o mais semelhante disso. Então o que a gente vai ter no clima subtropical? Primeira coisa, é a maior amplitude térmica do Brasil. Se você for observar no clima subtropical, aí sim o verão é quente, 25, 26 graus, e o inverno é frio, 10 graus, 11 graus, depende muito da região que a gente está falando. Aí sim vai ser um clima bastante frio, bastante significativo. No restante, a gente fala que são climas amenos, quase frios. O único clima frio, efetivamente, essa maior variação de temperatura, é do sul do país. E as chuvas, elas são relativamente bem distribuídas o ano inteiro. Você não tem, que nem no clima tropical, por exemplo, 2 estações bem definidas, o verão chuvoso ou o inverno seco. Ou como no clima tropical úmido do Nordeste, em que o inverno é bastante chuvoso e o verão é mais seco. O clima subtropical, as precipitações elas são bem distribuídas o ano inteiro. Muitas vezes, né, você pode até comparar o clima equatorial, que também não tem estação seca, com o clima subtropical, que também não tem estação seca. Qual que é a diferença dos dois? É que o clima subtropical, a variação de temperatura é muito significativa, enquanto no clima equatorial é quente o ano inteiro. E por mais que chova aqui o ano inteiro, nunca vai ser assim, nossa, que precipitação, 500 milímetros de chuva. Não, isso não acontece. 150, 200, às vezes chega até 50, enfim. Vai irregular, mas regular para baixo. Aqui é um regular para cima, sempre chovendo o ano inteiro. Beleza, galera? Deu para entender? Beleza? Tira um print aqui, ó. E é isso aí, galera. Beijos, abraço e tchau. E até a nossa próxima aula. Falou!